Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E nós estamos falando sobre rompimento financeiro. Eu quero iniciar aqui falando sobre semeadura. E eu trago algo para a minha vida. A nossa vida é feita de semeaduras. A única influência que nós temos sobre os nossos futuros são as nossas sementes. Amém? Você está aqui nessa noite. Como você tem administrado a sua vida, a sua responsabilidade, se você tem um chamado, se você tem um compromisso, se você é pai, se você é mãe. A nossa vida é feita de decisões. A Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Amém, querido? Fala assim, quem planta vento, colhe tempestade. Fala assim, misericórdia. Mas para que a gente possa fazer uma análise das nossas vidas. E algo que Deus tem falado muito no meu coração sobre semente. Quando algo acontece muito ruim comigo, como eu imagino aqui que possa acontecer na vida de outras pessoas, eu sempre faço uma análise. Qual que é a análise, pastor? Eu sempre penso, o que eu fiz lá atrás? Se alguém se levantou, se algo está acontecendo na minha vida. E eu faço uma analogia ali naquele momento, mas eu sei o que eu tenho plantado, o que eu tenho lançado diante da presença do Senhor. E eu penso o seguinte, se eu sei o que eu tenho plantado, eu sei então que aquela pessoa está plantando. Se ela está plantando algo ruim, ela vai colher. E a nossa vida é feita de decisões. A palavra de Deus fala, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. E aqui ele fala sobre semeadura. Em Provérbios 10, 22, depois você lê em casa, a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 9, 10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Segundo Timóteo, depois você lê em casa, 1, 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Em outra versão ele fala de timidez. E o que é timidez, pastor? É o espírito de falta de fé. Fala assim, timidez é falta de fé. E o medo, o que o medo faz nas nossas vidas? O medo paralisa. O medo acusa. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Fala assim, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o medo, o que faz nas nossas vidas? O medo paralisa, traz acusação, sim ou não? Mas eu quero ministrar algo nessa noite, que Deus tem falado muito comigo no meu coração nesses dias. Quando eu falo da oração, a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Você pode imaginar assim, se você tiver a oportunidade, hoje pela manhã eu estava na oração, e eu estava ali fazendo um momento de reflexão, e o Espírito Santo de Deus falou para mim, Dimas, eu não quero que você tenha um espírito religioso. E eu olhei e falei, Senhor, ele falou assim, você não pode vir para cá como mais uma oração. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, hoje não é mais uma quarta-feira. Fala assim, hoje é a quarta-feira. Fala assim, hoje é o dia que se chama hoje, que o Senhor fez. Fala assim, hoje é o dia da sua vitória. Desde o início do culto, a pastora Cristina começou aqui falando sobre salmos. Deus já está falando conosco. Deus está ministrando através dos louvores. Quantos aqui conseguem entender e sentir a presença de Deus? E a presença de Deus é real nesse lugar. E onde Deus está, traz cura, salvação e libertação. E o que é importante de tudo isso? Que eu estava ali na oração pela manhã, e Deus foi falando comigo. E quando nós imaginamos, todos nós aqui temos dificuldades, temos nossas limitações. Eu posso falar para você, quantos dias durante o mês, durante a semana, você às vezes não tem força para levantar? Durante o mês, mas tem dia que no mesmo mês você levanta e vai lá e faz, sim ou não? Tem dia que você sai de casa glorificando o nome de Jesus. Mas no dia o dia mau, é que no dia que você está numa guerra espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você consegue entender isso? Que você às vezes está numa guerra espiritual? E para que isso tudo aconteça na nossa vida, para que Deus possa, nessa manhã Deus falou comigo, a angústia e a tribulação são os caminhos que nos levam para perto de Deus. Fala, glória a Deus. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim, eu tenho um recado para você nessa noite. Fala assim, Deus vai me usar agora. Faz cara de homem de Deus aí.
mulher de Deus. Fala assim: a luta, a adversidade, as dificuldades não mata ninguém. A angústia e a tribulação são os caminhos que nos levam para perto de Deus. Você começa a orar ali, no momento de fraqueza, sim ou não? Esses dias eu estava no meu escritório, passando por uma luta. Falei, vou para casa agora à tarde. Daqui a pouco meu interfone tocou. A moça da recepção falou, tem um senhor aqui que quer falar com você. Falei, agora, Jesus? Eu já estava indo embora para casa. E aquele homem chegou ali, meu amigo, e eu comecei a falar de Deus para ele. E no momento que eu comecei a falar de Deus, as lutas tinham passado. O que eu quero compartilhar com você nessa noite? Começa a abrir a sua boca. Começa a declarar. Começa a ser uma carta viva. E a palavra de Deus fala, olha isso, em Lucas 22, 32. Dá para colocar aqui para mim, por favor? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, Deus está falando. Fala assim, Deus está falando. Fala assim, presta atenção. Em Lucas 22, 32, a palavra de Deus fala assim, ó. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Aqui a palavra de Deus, Deus estava falando com Pedro. Pedro andou quantos anos com Jesus? Aqui a palavra de Deus fala que, se imagina você ter um relatório negativo, alguém lançar uma palavra contrária sobre a sua vida. Mas aqui era o próprio Deus falando com Pedro. Falou, Pedro, Satanás pediu para se andar, em outra versão. Ele falava com a sua, mas eu roguei por ti. Mas no dia que você se converter, para que não desfaleça a tua fé. A minha vida e a sua vida é uma vida mesmo de luta, de adversidades, para que nós possamos ter a vitória em Cristo Jesus. E o que a gente possa imaginar? Que muitas das vezes nós somos convencidos, não convertidos. Uma conversão genuína. Eu estou compartilhando com você que hoje pela manhã Deus falou assim para mim na oração, abre os seus olhos. Deus falou assim, você não pode entrar aqui todos os dias do mesmo jeito. Amanhã, Dimas, vai ser quinta-feira, você não pode vir mais para essa oração do mesmo jeito. E às vezes a gente faz assim a nossa vida. Nós estamos vindo numa campanha de rompimento financeiro. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Quantos testemunhos nós temos ouvido nesse lugar? A manifestação do poder de Cristo Jesus, um chamado. Quantos aqui deitam e dormem? Quantas pessoas nesse exato momento estão vivendo com a palavra de Josué 24:15? Ele fala, ei, a minha casa, serviremos ao Senhor. Querido, quem está servindo ao Senhor, glória a Deus, mas existe um outro Senhor. Quantas pessoas nesse exato momento estão passando por adversidades, lutas, guerras, espírito, sabe, crises, pânicos. Mas nós temos um verdadeiro Deus que tudo pode, que transforma, que cura, que salva e liberta. Que nós possamos verdadeiramente sair daqui e entender que nós somos uma carta viva. Que Deus te escolheu você lá naquela casa para que você possa ser um atalaia. Quantas vezes você durante o dia, você está numa guerra espiritual, você sente aquele aflito, aquele peso, que às vezes você se entristece, mas às vezes você deixa de pegar o telefone, de ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, para que você possa ser verdadeiramente, sabe, um posicionamento lá na tua casa, na tua família. É o que Deus está ministrando, falando no nosso coração nessa noite. Quando Deus fala para Pedro, falou, Pedro, no dia que você se converter, para que a gente possa verdadeiramente entender quantas pessoas nesse final do ano vão se perder, quantas pessoas vão viajar, não vão voltar mais, quantas pessoas, nós entendemos que a palavra de Deus fala que o reino das trevas é mais prudente do que a luz. E nós servimos um Deus que cura, que salva e liberta. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, que eu quero, um tema dessa palavra é: não desista daquilo que é seu. Não desista daquilo que é seu. Você tem um chamado. Um dia eu tive um entendimento que para você fazer o que é certo, eu fazia tudo errado na minha vida, mas o amor de Deus me alcançou. A palavra de Deus fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E nós damos trabalho para o Espírito Santo para te convencer. Você dá trabalho, hein? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você dá trabalho, hein? E Deus fala uma vez, duas vezes, três vezes, sim ou não? Eu tinha um pastor que um dia ele começou a me chamar lá para ministrar na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós temos nossas bandeiras ali, a Igreja das Nações, amém?